Milhares de pessoas buscam nos concursos públicos a oportunidade de ingressar em uma carreira segura e estável. Por isso mesmo, os concursos são alvo constante de fraudes. No Alcance de hoje, você vai saber como e por que o Ministério Público atua para garantir que o cidadão e a sociedade não sejam prejudicados por este tipo de crime. O concurso público é uma maneira de escolher os funcionários mais capacitados para servir a sociedade. Também é uma forma de garantir a todo cidadão a oportunidade de seguir uma carreira estável e segura. Mas se por um lado milhares de brasileiros estudam muito e se dedicam em busca de uma chance, por outro, os concursos são alvo daqueles que pretendem obter vantagens a qualquer custo. Enquanto muitos ainda aproveitam as férias de janeiro, milhares de estudantes se preparam para as provas de concursos públicos. Gabriela é uma das que estão se preparando. Ela estuda 8 horas por dia e chegou a largar o emprego para poder se dedicar integralmente aos estudos. É a estabilidade, eu acho que é o principal, né? A garantia de que não vai ser demitido, depois tem aposentadoria. Mas eu acho que principalmente a questão da estabilidade. Principalmente a gente está vendo o pessoal muito no privado, sendo demitido, corte de custos, e aí a pessoa acaba assim desestabilizando toda a vida, né? O trabalho de quem organiza os concursos também exige dedicação e uma série de cuidados para evitar que as fraudes aconteçam. Para a segurança dos concursos promovidos pela Copérv, notadamente o vestibular, nós adotamos 3 procedimentos básicos. O primeiro procedimento é com a preocupação com as bancas, elaboradores e corretores das questões. O segundo procedimento é com relação à reprodução das provas, reprodução e guarda das provas. E o terceiro procedimento é com relação à aplicação focado no candidato. O objetivo do concurso público é escolher o candidato que demonstrar melhor desempenho e capacidade para exercer um cargo público. Mesmo com tantos cuidados para evitar que pessoas mal intencionadas ingressem na carreira, as fraudes em concursos ainda são recorrentes. E quando isso ocorre, não são apenas os candidatos que perdem, o prejuízo maior é da sociedade. Os casos mais comuns de fraudes são: relação de parentesco ou afinidade entre candidatos e organizadores do concurso. Benefício a servidores que ocupam cargos comissionados. Aprovação de candidatos que não realizaram as provas. Vaga para cargo inexistente. Favorecimento de candidatos. Acesso ao conteúdo das provas ou mesmo ao gabarito antes da data do concurso. Plágio de questões. Para falar sobre a atuação do Ministério Público no acompanhamento dos concursos públicos, conversamos a partir de agora com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do Ministério Público de Santa Catarina, o promotor de Justiça, Davi do Espírito Santo. Bem-vindo ao programa. Obrigado. O senhor podia começar explicando os princípios que regem a atuação do Ministério Público nos concursos públicos? Sim. São os mesmos princípios que regem a própria administração pública para a elaboração do concurso. Os princípios são conhecidos, são aqueles da Constituição, do artigo 37, a legalidade, a impessoalidade, publicidade, a moralidade e a eficiência. Esse conjunto de princípios, ele, ao mesmo tempo que orienta o administrador na feitura do concurso, do certame que selecionará os melhores candidatos, também vai orientar o Ministério Público na hora de avaliar se aquele concurso seguiu estes próprios parâmetros. O da legalidade é um princípio que a própria expressão explica, autoexplicativa. Tem que ser legal, todos os objetivos têm que seguir as normas da lei, assim. Mas vamos esmiuçar um pouquinho cada um desses princípios, promotor. Claro. A gente imagina a legalidade do edital, mas há mais do que simplesmente o edital num concurso. Aquele momento que antecede o edital, a própria escolha da empresa que vai realizar as provas. Na verdade, tem-se normalmente um procedimento licitatório para a obtenção do melhor contrato para a administração. Esse momento que antecede o concurso, na verdade, é um momento importante, tem que se verificar a legalidade também deste momento. A legalidade do edital
se o edital está de acordo com a legislação, se o concurso é municipal, de acordo com a legislação municipal e a Constituição. Se o concurso é estadual, se está de acordo com a legislação estadual e com as constituições estadual e federal. Também tem um princípio da legalidade aplicado antes também, até na escolha dos cargos que forem. Né? Não pode o administrador fazer todas as etapas legais, mas inventar cargos que não são do objetivo da administração pública. Exatamente. Ele vai ter que prover cargos que efetivamente estejam criados por lei. Esse é o princípio da legalidade na sua materialização. E a impessoalidade pode se traduzir como direito a que todos tenham acesso a isso, sem se privilegiar uma ou outra pessoa? Exatamente. Não fica a cargo da vontade, do subjetivismo do administrador esta seleção. O certame deve ser impessoal no sentido de todos, nesse sentido, deverão ter tratamento isonômico, ainda que a preferência do administrador pudesse ser para este ou para aquele candidato. Essas simpatias não são levadas em conta. Os candidatos eles são colocados em pé de igualdade diante deste concurso. E o senhor acredita que há elementos suficientes para a população acompanhar quando sai um edital, se esses princípios são respeitados? Assim, é possível realmente fazer esse acompanhamento? E daí isso envolve o outro princípio, o princípio seguinte, que é o da publicidade. Na verdade, haverá elementos na medida em que houver a publicidade deste concurso, que não é só a publicação do edital. A publicação do edital é apenas um dos muitos elementos de publicidade de um concurso. Mas tem também a divulgação das provas, do gabarito, para que o candidato possa recorrer. O processo de concurso ele tem que ser desta forma transparente, como, aliás, todo ato administrativo. Há uma regulamentação com relação a onde deve ser publicado esse edital, de que forma ele deve se tornar público para o pessoal? Isso é definido através das diversas legislações. Então, a publicidade, a regra é que essa publicidade tem que ser uma publicidade oficial e ampla, o mais ampla possível. Certo. Quais seriam os outros princípios mesmo? A moralidade, que é um princípio conhecido nosso, já falamos aqui em outro programa. Moralidade no sentido de que tem que ser respeitado o mínimo da credibilidade deste concurso, para que se dê a plena aceitação, para que a própria comunidade ela perceba que aquele concurso não foi feito de forma tendenciosa para aprovar este ou aquele candidato ou aquele grupo de candidatos já como um jogo de cartas marcadas. Uhum. E mais nós já matamos todos eles? E a eficiência. A eficiência que foi falado na matéria de chamada, justamente demonstrando que o objetivo maior não é dar um emprego para o candidato. Esse é apenas o objetivo do candidato. Mas o objetivo da administração é que eficientemente ele selecione os melhores. Aqueles que naquela prova vão obter a melhor avaliação, de forma que supostamente atenderão de forma mais adequada aos interesses da administração pública. Ok, a gente vai fazer um intervalo então, depois a gente vai escutar o que o povo na rua perguntou para a gente e daí podemos partir para alguns casos mais específicos, alguns exemplos mais específicos de fraudes mais comuns. Ok. Fazemos então o intervalo e já voltamos.